A paz do Senhor, tudo bem, juniores? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para nós estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos vivendo esse momento de pandemia que a gente não consegue se encontrar, infelizmente, mas a palavra de Deus precisa ser estudada, precisa estar sempre nos alimentando, né, nos trazendo esperança. Somente ela pode nos trazer esperança nesses dias difíceis que a gente tem vivido. Estudando sobre a lição com o tema O Dom da Fé. A nossa lição está baseada no livro de 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons da fé. Aliás, sobre todos os dons, incluindo o dom da fé. 9 dons. E um deles é o dom da fé, que está descrito no versículo 9, capítulo 12, né? Que fala... Eu deixei separadinho aqui, tem várias bíblias aqui que eu separei os versículos diferentes. 1 Coríntios 12, 9 diz: E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. Então, versículo 9, a parte A do versículo, fala que o Espírito Santo, que é mais para cima a gente entende que é o Espírito Santo quem dá esses dons, reparte esses dons. Ele dá o Espírito da fé, outro o dom da fé, o dom da cura, outros o dom da palavra, e assim vai falando esse capítulo aqui de Coríntios. Mas como é sobre o dom da fé, nós vamos falar mais sobre esse dom. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que quem dá os dons é o Espírito Santo. E a gente precisa buscar, diferente do fruto do Espírito que a gente já aprendeu. O fruto do Espírito ele está disponível a todos nós temos os frutos. O fruto, são 9 também. A gente só precisa aperfeiçoar. Mas o dom não. O Espírito Santo é quem dá e a gente precisa buscar. E esse dom da fé é um dom que eu, particularmente, busco e tenho muito desejo de ter, porque eu acho a coisa mais linda esse dom. Quem tem o dom da fé, que coisa maravilhosa. Então, eu não vou ler toda a revista para vocês, tá? Eu vou passar lá no grupo a lição de vocês, para quem não tem, para quem não pegou a revista. Mas eu vou falar alguns trechinhos. O primeiro tópico aqui é uma convicção de que agora tudo é possível. O dom da fé é uma ação do Espírito Santo que proporciona a um crente uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis. Jesus se referiu a esse dom quando ele disse que se crermos nele e não duvidarmos no nosso coração, faríamos as obras que o Senhor fez e as faríamos maiores ainda, pois Cristo retornaria aos céus. E eu fiquei pensando, o que Jesus fez aqui na terra? Jesus curou, Jesus fez multiplicação de pães, transformou água em vinho. Jesus curou leproso, cego, surdo, paralítico. Jesus ressuscitou Lázaro. Olha quantas coisas assim, que passa rapidamente na nossa mente. Que coisas que Jesus fez. E aqui, nesse versículo de João 14, 12, ele diz que se nós crermos nele e não duvidarmos no nosso coração, nós vamos fazer essas coisas e coisas maiores ainda. Sabe por que muitas vezes a gente ora pela cura de alguém e essa pessoa não é curada? É porque no nosso coração a gente não está crendo que realmente aquilo pode acontecer. Então, para Deus nada é impossível. E aqui
Aonde fala isso? Deixa eu ver, eu marquei em algum lugar. Tudo é possível ao que crê. Olha, eu já fiz uns 3 vídeos e eu me perco. Aqui, João 14:13. Tudo é possível e tudo quanto pedirdes em meu nome o farei, para que o Pai seja glorificado. Então, tudo que Deus faz através de nós, através da nossa fé, da nossa oração, daquilo que nós cremos que ele vai fazer, não que ele pode fazer, mas que ele vai fazer, porque nós estamos acreditando, tudo isso é para glorificar o Pai. Mas aqui na frente dá um exemplo de uma história do apóstolo Paulo, que estava numa embarcação e aí teve uma tempestade, o barco jogado para lá, para cá, e as pessoas desesperadas que estavam no barco, e ele consegue, através do dom da fé, encorajar as pessoas dentro da embarcação com uma palavra de confiança. Então, outra coisa que mostra pra gente um diferencial de quem tem o dom da fé é que essa pessoa, em meio a uma tempestade, em meio a uma dificuldade, ela ainda consegue trazer uma palavra de encorajamento. Eu não sei vocês, eu conheço uma pessoa assim que me vem à memória toda vez que eu falo de fé, eu lembro dessa pessoa, que é a pastora Ruth. Ela, assim, nesse tempo todo de relacionamento que eu tive com ela, em várias circunstâncias eu vi o dom da fé através da vida dela trazer sempre uma palavra de encorajamento quando a gente achava que não ia dar certo alguma coisa, dela demonstrar através de ações ou de uma oração que ela acreditava em coisas que pra gente era impossível. E só era possível porque ela realmente tinha essa fé. Tem, né, esse dom da fé. Então que nessa manhã a gente consiga buscar esse dom da fé. Aqui, um pouco mais abaixo, vai citar o versículo de Marcos 9:23, que fala de uma história de um pai que traz o seu filho, que ele estava endemoniado, né? Estava desesperado com o sofrimento do filho, e ele traz para os discípulos orarem, e eles não conseguem expulsar aquele demônio. E aí Jesus estava no monte, Jesus desce, e aí vem os fariseus, começa a acusar os discípulos. Depois vocês leem ou pedem para os pais de vocês lerem esse versículo para o meu vídeo não ficar muito extenso. Mas é mais ou menos assim: os discípulos não conseguem expulsar, Jesus desce do monte, tá aquela bagunça lá entre os discípulos, o pai, o filho, os fariseus acusando os discípulos. E aí Jesus, o pai fala pro filho assim, o pai fala para Jesus assim: se podes, cura o meu filho. E aí Jesus fala para ele no versículo 23, eu marquei aqui, 9:23, e Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, depois que Jesus fala isso, o pai fala: eu creio. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, tudo é possível ao que crê. O milagre não está limitado ao que o Senhor pode fazer. Aqui ele disse: se tu podes. E Jesus responde: se tu podes crer. Então, não é Jesus pode fazer. Será que eu creio que Jesus pode fazer? Então, que nessa manhã vocês possam crer que tudo é possível para Deus. Tudo é possível. Quando vocês orarem, orem com fé de que Deus vai fazer. Tá bom? Vamos passar para o segundo tópico, orando com uma fé sobrenatural. Aqui vai falar sobre a oração com fé,
que salva as pessoas doentes, né? Traz saúde, perdoa os pecados. A fé, ela cura as pessoas da congregação. Eu não sei vocês, se vocês já tiveram a oportunidade de orar por alguém enfermo. Eu já tive essa oportunidade. Uma vez a Rutinha estava ruim e nós já tínhamos levado ela no médico, já tínhamos medicado em casa e ela não melhorava. Então eu e o Samuca, a gente pegou ela no colo, ela era pequenininha ainda. E eu falei, Senhor, não aguento mais. Jesus, por favor, cura ela agora. Eu não sei o que é, os médicos não falam o que é, e eu também não sei, ela não para de chorar e a gente passou dias difíceis em casa. E eu falei, cura ela agora, Senhor, porque eu não aguento mais. Eu sei que o Senhor pode. E naquela hora ela parou de chorar. Foi uma coisa assim inacreditável que a gente viveu aquele dia. E eu sei que o Senhor fez isso porque naquele momento eu criei que Ele podia fazer. E aí aqui a lição ela vai falando, será que cremos na ação sobrenatural de Deus quando oramos? E aí em conversa com o Samuca a gente pensou em várias coisas, assim, na verdade são duas coisas, sabe, que eu queria que vocês pensassem. Às vezes a gente ora e crendo e somos atendidos, como nesse caso que eu contei para vocês. Às vezes a gente ora crendo e não somos atendidos. Será que é porque a gente não teve fé? Não. É porque não era a vontade de Deus. Então a gente também tem que pensar nisso. Que às vezes a gente tá com uma fé, Senhor, cura meu avô, cura minha mãe, cura uma pessoa. E Deus não cura porque não é a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável em todos os momentos. E às vezes... E é aquilo, às vezes a gente ora crendo e Deus não faz. Não deixem de orar acreditando que Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, agradeça a Deus porque a vontade dele continua sendo soberana, continua sendo perfeita, continua sendo a melhor vontade, tá? Então todas as vezes que vocês orarem em favor de uma situação na sua casa, coisa simples, Senhor, me ajuda a passar numa prova, me ajuda a tomar uma decisão que eu tenho que fazer. Orem crendo de que Deus vai fazer aquilo que vocês estão pedindo, porém se Ele não fizer, sobretudo Ele faça a vontade dele na vida de vocês, tá bom? Um pouquinho mais pra frente vai contar a história de um homem que era muito habilidoso, que ele estendeu uma corda para atravessar de um penhasco muito alto. E ele afirmava que ele ia atravessar de um lado para o outro. E antes de atravessar, ele perguntou para as pessoas que estavam lá observando ele: quem tem fé que eu posso atravessar do outro lado? E todas as pessoas levantaram a mão em sinal positivo. E em seguida, o homem fez uma segunda pergunta: quem quer vir assentado nos meus ombros enquanto eu passo? E agora ninguém acenou. Esse grupo demonstrou que ter fé comum e trêmula que nem gera confiança. Esse grupo demonstrou ter uma fé comum e trêmula que não gera confiança. Eles acreditavam que o homem passaria, mas não confiavam o bastante para irem juntos. Na caminhada da vida, iremos nos deparar com inúmeros obstáculos que só poderão ser rompidos com uma fé que gere confiança. A oração da fé é aquela que gera no nosso coração e no coração das pessoas à nossa volta uma confiança na ação sobrenatural de Deus. Somente assim seremos capazes de experimentar o milagre. Então, que a gente não somente fala, não, eu acredito, mas que você tenha a fé de ir junto. Você acredita? Vai junto. Vai no barco.
vai junto com seus pais nos sonhos que eles têm. Creia que Deus, Ele tá fazendo o melhor para sua vida, para minha vida, né? E que a gente tem essa fé, gente, que fé maravilhosa. E ó, quem não assistiu aquele filme O Milagre de Fé, gente, que fé é essa daquela mãe? Maravilhoso. Pensei muito nesse filme. Olha, eu acho que eu não teria essa fé. Mas Jesus, eu quero muito essa fé. Terceiro e último tópico. Realizando coisas extraordinárias. E aqui nesse texto, ele vai falar sobre o livro de Hebreus, vai citar o livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Pessoas comuns, assim como eu e você, que eles tinham um superpoder, como diz aqui na lição. E que superpoder era esse? O dom da fé. Todas as coisas que eles conquistaram e eles conseguiram foram através da fé. Essas pessoas gigantes, eu comentei com o Samuca, olha a história de Noé. Noé criou uma arca num lugar que não chovia, um barco que ninguém nunca tinha imaginado o tamanho daquilo, nem ele mesmo. E ele, através de uma palavra que Deus falou com ele, ele teve fé naquilo e ele foi obediente. Que inacreditável isso, gente. Que coisa de maluco. Mas é uma fé sobrenatural, uma fé que a gente que não tem esse dom não consegue compreender. Vê a história de Abraão. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de muitas nações, pai de multidões, né? Que era para ele olhar para o céu e para ele ver e contar quantas estrelas tinha, e que a geração dele seria como aquelas estrelas, como a areia do mar que a gente não consegue contar. E aí Abraão tem seu filho Isaac e Deus pede para ele trazer o seu filho como sacrifício. Pensa, seu único filho. Se lá atrás Deus fez uma promessa para ele. E aí ele pega o filho e vai lá dar em sacrifício. Gente, que coisa maravilhosa. Essa fé que as pessoas comuns, como eu e você, eles eram pessoas como eu e você. Então, que nessa semana a gente reflita tantas outras personalidades da Bíblia, Davi, Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Que coisa linda, gente, chorei estudando essa lição. Que eu e você tenhamos fé nesse momento tão difícil que o nosso país enfrenta. Eu me lembro que na última aula que a gente teve na escola, lá na igreja, eu perguntei para vocês sobre os sonhos que vocês tinham. Alguns falaram sobre casar, ter filhos. E hoje parece que tá tão difícil a gente sonhar com isso, mas que a gente tenha a certeza de que somos cidadãos do céu. Que a volta de Jesus está mais perto do que a gente imagina. E que a nossa fé seja firmada em Cristo. E que a gente possa viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Que vocês se deixem ser usados, porque Deus quer, através de vocês, que são a geração de hoje, salvar muitas pessoas ainda. Jesus não voltou porque Ele ainda quer salvar e redimir muitas pessoas. Se deixem ser usados. Usem as suas redes sociais, usem os seus celulares, os seus contatos para pregar o Evangelho. Vamos impactar essa nação
Vamos nos deixar ser usados por Deus e que Jesus venha. Jesus, vem buscar a sua igreja, Pai. Esse é o desejo do meu coração. Eu espero que tenha sido claro para vocês essa lição. Foi muito difícil para mim gravar esse vídeo. Eu sei que os pais vão assistir, daí isso fica mais difícil para mim ainda, porque falar para vocês é mais tranquilo, mas quando eu falo para adulto, eu não sei o que acontece comigo, é difícil. Mas eu espero que vocês tenham compreendido e que Deus tenha falado o coração de vocês. Um beijo, amo vocês. Fiquem com Deus.